hoje a Organização dos Estados Americanos aprovou por consenso uma resolução que pede que a Venezuela divulgue as atas por sessão eleitoral. Como a Venezuela não faz parte da OEA desde 2019, o impacto do documento deve ser pequeno. Os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. A nova proposta da resolução, que foi liderada pelos Estados Unidos, reforça a cobrança da divulgação das atas eleitorais, mas abre mão da verificação externa do processo. Este foi o ponto que fez Brasil e Colômbia votarem contra o primeiro texto. A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse à CNN nesta sexta-feira que espera posturas mais firmes da comunidade internacional. ¿Qué espero yo de la comunidad internacional? Posiciones cada día más firmes, cada día más claras, que le hagan entender a Maduro no solamente que estamos dispuestos en el contexto de una negociación a reducir los costos de salida, pero que los costos de permanencia también se van a incrementar día tras día. Também nesta sexta, em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Lula afirmou que discorda da posição do PT sobre as eleições na Venezuela. Logo após o pleito, o Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota dizendo que o processo eleitoral no país vizinho foi democrático e citando Maduro como presidente reeleito. Ainda na entrevista, Lula falou em viés autoritário, mas negou que o regime de Nicolás Maduro seja uma ditadura. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetro de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial. É um país que pode ser um grande parceiro. Essa foi a primeira vez que Lula foi claro sobre não reconhecer Nicolás Maduro como presidente reeleito da Venezuela. O governo mudou de tom ao longo da semana. Primeiro, havia falado sobre a possibilidade de uma nova eleição para solucionar a crise, uma espécie de segundo turno. Depois, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse que essa não era uma proposta oficial. Nesta sexta-feira, Nicolás Maduro rebateu a ideia que já havia sido rejeitada pela oposição. Primeiro que Venezuela tem soberania, é um país independente com uma constituição, tem instituições e os conflitos que há em Venezuela de qualquer característica se resolvem entre os venezolanos, com suas instituições, com sua lei, com sua constituição. Eu não pratico a diplomacia de micrófono. Na Venezuela, em um bairro pobre de Caracas, tradicionalmente um reduto chavista, a letra X começou a aparecer em casas dias depois da eleição. Algumas dessas pessoas protestaram depois que o governo proclamou a vitória de Nicolás Maduro. Moradores acreditam que as marcas foram feitas por grupos paramilitares pró-regime. Carlos, como que você vê a atuação do Brasil até agora? Bom, o governo federal atua de uma forma muito irresponsável. Como representante do Estado brasileiro, deveria ter uma fala mais contundente. Claro que não nos surpreende, dado o processo eleitoral, da onde ele vem, na origem da onde ele vem, que é o Acordo de Barbados. E, no momento, a gente sabe que foi um esforço conjunto de vários países, só que o próprio acordo já trazia algumas desvantagens para a oposição, mesmo as que elas foram incumpridas e reforçadas pelo regime em 2024, perseguições a principais líderes políticos e inabilitações. Então, essa fala do presidente não nos surpreende a nós como comunidade venezuelana, porém, como governo federal e como um aliado internacional, sim, deveria ser um pouco mais contundente com as ações do regime venezuelano e com a postura do regime venezuelano, inclusive, de se afastar do ente democrático que rege a comunidade latino-americana, que é a Organização de Estados Americanos. Ô Lorival, você acha que pode evoluir de alguma maneira, uma mudança? Porque eu tenho a percepção que o Palácio do Planalto é abastecido por pesquisas, isso é uma impressão, eu não tenho essa informação. Está tentando modular um pouco. Né? Ontem, por exemplo, criticou Maduro, aquela coisa, Celso Amorim. Mas hoje também deu essa declaração de que não se trata de uma ditadura. Você acha que vai evoluir para isso, de alguma maneira, ou vai continuar nessa toada, ou vai piorar?
Bem, eu acho que as atitudes do presidente Lula como um político, né, elas são resultado do balanço entre as diversas pressões, né, exercidas pela sociedade brasileira, pela comunidade internacional também. Então, acho que essas flutuações dele, a busca no vocabulário, né, de novos adjetivos, antes ele relativizou até o conceito de democracia no ano passado, agora ele está menos à vontade para essas aventuras semânticas e aí usou a palavra desagradável com a esperança de que isso não desagrade a esquerda, né? Assim, então você vê o dilema dele, porque a história do presidente Lula na América Latina a biografia dele está associada a essas iniciativas de permanência do poder de líderes de esquerda, como Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador e Hugo Chávez / Nicolás Maduro na Venezuela. Então, para o Lula, é complicado se dissociar dele, ele é cúmplice desse processo, na medida em que o Brasil é um país grande, importante, né? Nós, com o nosso dinheiro aqui, financiamos obras no metrô de Caracas, pontes sobre o rio Orinoco, estradas, portos, saneamento. Ele pediu voto para Hugo Chávez, ele dizia que era a maior democracia do mundo, que tinha eleição todo ano e tal. Então, como é que agora ele vai dizer que o chavismo, que o bolivarianismo é um regime ditatorial, né? Ele está se incriminando, né? Então, para ele é difícil a saída. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele vai procurar acobertar essa fraude e tentar tornar o mais palatável possível a proximidade, a afinidade que ele mantém com esse regime. Ô Daniel, o plano de nova eleição parece que mingou, né? Tem um plano agora? Parece estar minguando porque nem Maduro aceita, nem a oposição. E isso também não foi objeto de nenhum debate, até onde eu sei, também no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Nem se discutiu informalmente para se apresentar a resolução ou alguém querendo discutir texto, apresentar alguma emenda, né? Agora, de fato, seguindo o raciocínio do Carlos e do Lorival, Lula tem sido mestre neste 1 ano e meio em trazer para o contexto brasileiro, para a realidade brasileira e para a polarização brasileira, crises que ele não necessariamente precisaria importar. Isso aconteceu na guerra na Ucrânia, isso aconteceu no conflito na faixa de Gaza e isso agora acontece muito com a Venezuela. Talvez a Venezuela seja o ponto inescapável ali. O Brasil, tendo a fronteira que tem e tendo a relação de longa data que tem com o regime venezuelano, dificilmente conseguiria escapar. Só um pontinho, Caio, a gente não conseguiu trazer ali, mas na sequência das declarações de Maduro, que a gente colocou no VT, ele traçava um falso paralelismo entre o TSE no Brasil e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, dizendo mais ou menos, olha, é quem tem os dados, é quem declara o vencedor. A comparação é absolutamente imprópria porque um dia, ou menos de um dia, na noite das eleições aqui no Brasil, já era possível consultar no site do TSE como uma sessão eleitoral, digamos, na periferia de São Paulo, ou na Asa Norte, ou no Leblon, no Rio de Janeiro, votou. É isso que a comunidade internacional e a resolução do OEA reforça a cobrança novamente, dizer, apresente as atas, e ele não tem como apresentar. Ô Carlos, você, como cientista político venezuelano, o que você colhe de impressão dos seus pares que estão lá, dos seus conterrâneos e suas também? Qual que é a saída possível? Tem uma saída possível? Bom, o Lula sabe, né, trazendo o fio da conversa e o governo brasileiro, assim como grande parte da comunidade internacional, que o Maduro não vai ceder o poder. Ele está decidido e convencido de, inclusive, chamar ao combate, como eles chamam continuamente, o que vocês viram ali nos bairros mais populares da Venezuela, marcados com X,
casas de pessoas humildes que votaram, aparentemente, essa informação como eles descobriram, que votaram contra o regime, já estão sendo marcadas, as suas casas sendo perseguidas. Então, ele já mantém um combate com o próprio povo venezuelano, onde ele, em algum dia, chegou a ser votado ou apoiado. Então, uma perseguição, inclusive, com os mais humildes dentro das comunidades da Venezuela, mas também, internacionalmente, ele começa uma caceria com todos os aliados internacionais. Já insultou várias vezes Gustavo Petro, insultou o presidente do Chile, se referindo a como que eles eram presidentes lacaios, que os documentos que redatavam pareciam ser feitos pelos Estados Unidos. Então, esse discurso que cada vez mais escala politicamente, agressivamente, deixa muito claro que a posição do regime venezuelano não é entregar o poder. Do próprio Palácio de Governo de Miraflores, já divulgam imagens onde eles já têm cercado o território com tanques militares. Então, eles também bloqueiam o acesso às vias, às estradas e às ruas, dependendo do que for para eles o círculo do poder militar, que só pode circular nesse território. Agora, o povo venezuelano, como se diz, dentro da Venezuela, ganhou e demonstrou, através de mais de 7 milhões de votos, que está convencido que é a hora da saída do regime ditatorial venezuelano, que há mais de 25 anos controla a área econômica, comercial, petroleira, a área cultural, institucional, política e pública do país. Não há uma justificativa para que eles, hoje, sendo o regime mais longevo da Sul-América, querer se perpetuar no poder quando há um processo democrático que os trouxe ao cenário político que demonstra, sim, que eles saíram. Eu queria só fazer pontuar algo, que o presidente Lula diz que as atas não aparecem. Não, as atas estão. Sim, a Maria Corina Machado fez questão, e o partido, de digitalizar e disponibilizar para o mundo, para que essas atas sejam consultadas e analisadas. Por outra parte, o regime só acusa que eles recebeu um hackeamento, mas esse hackeamento é incrível, porque garante que ele ganhou a eleição. O hackeamento não foi para favorecer a oposição. Agora, pelo que eu entendi, o que você vê como saída possível é pressão popular na rua. A pressão popular tem exercido um papel muito importante e surpressivo para eles, porque é uma pressão organizada, evidentemente de um amadurecimento de outras acontecidas no passado, onde houve uma repressão sanguinária de perseguição exposta publicamente de tanques passando por cima dos manifestantes. Hoje o povo venezuelano entende que o que está em risco, além da democracia, é a própria vida. Então, para o povo poder chamar o progresso, precisa preservar a vida, e a organização, a parte política de rua tem sido mais para preservar a segurança das pessoas, a segurança das comunidades e dos líderes que impulsam ao povo a se organizar e ir às ruas, não? Então, eu penso que o papel venezuelano, tanto fora como dentro da Venezuela, tem dado uma mensagem importante para os países. Ali temos o caso do Chile, que já o Congresso se pronunciou a favor de uma moção em repúdio ao regime, o caso da Argentina. Então, são casos importantes onde vê que a comunidade, inclusive imigrante, se organiza fora e leva provas para que elas sejam vistas, analisadas e demonstradas que sim, há um candidato eleitor, vencedor na Venezuela, e que a comunidade internacional não precisa esperar que o regime, o Tribunal Eleitoral publique as atas, porque não vai publicar as atas. Lorival, hoje teve essa resolução da OEA, isso aí tem algum efeito prático? Você vê como uma possibilidade de ajuda nessa pressão internacional ou não? Não, é um regime totalmente recalcitrante, né? E para detalhar um pouco mais o que o Carlos está trazendo, esse bairro de 23 de janeiro, ou seja, 23 de janeiro, é um bairro muito popular, muito politizado. Ele tem esse nome porque foi uma habitação popular que foi criada pelo ditador General Marcos Pérez Jiménez nos anos 50, e que depois participou do levante popular para a derrocada daquela ditadura, né? E aí se rebatizou com o nome 23 de janeiro, que foi a data desse levante que levou à queda do general e à restituição da democracia em 1958 na Venezuela. Todo repórter que cobre Venezuela vai a esse bairro sentir o termômetro da população, uma população carente, bastante pobre.
E lá na Venezuela, o chavismo reproduziu o sistema cubano dos comitês de defesa da revolução, que em cada quarteirão tem uma família do regime que recebe dinheiro, né, para vigiar a população. Então é por isso que foram colocadas essas letras X nas casas. E o número é extremamente eloquente, porque num bairro popular que teria um extrato originalmente chavista, em que muitas pessoas recebem bolsas do governo, sim, de 50 casas, 32 foram marcadas com a letra X de oposição, ou seja, 2/3 dos moradores daquele distrito, que é o La Pedrita, foram apontados pelo regime como uma ameaça ao regime por terem, de alguma forma, manifestado oposição a esse regime. Se isso acontece no La Pedrita do 23 de janeiro, meu amigo, a Venezuela realmente não tem mais, porque na classe média e na classe alta não existem chavistas, a não ser alguns empresários que foram beneficiados pelo regime, se aliaram ao regime. Agora, a imensa maioria da classe média e alta sempre foi antichavista. Agora, se entre os pobres também a maioria é antichavista, então esse regime realmente tem que se sustentar só com muita opressão. Carlos, para finalizar contigo, você vê esse papel da pressão, eu vou te pedir para você... Daniel pediu a palavra? Perdão? Você pediu a palavra? Não, segue adiante, por favor, por favor. Esse papel da comunidade internacional é crucial, assim? Ajuda, porque a gente vê as manifestações externas, mas o regime, como o Lorival colocou, recalcitrante. Isso, qual que é o impacto do mundo condenando a fraude? O cenário internacional e os países precisam entender que a população venezuelana, hoje 8 milhões no mundo, pode apenas se triplicar se o regime do Maduro se continuar ou não aceitar sua saída em dia de janeiro de 2025. Então, tem duas opções. O cenário seria uma pressão muito importante de demonstração de força, inclusive não de intervenção militar direta, mas de uma demonstração da capacidade que os países podem alcançar em detrimento de que há um governo armado, disposto a atacar o seu povo, ou a ONU ou os organismos internacionais deverão se sentar e se reunir de como vão dividir a população venezuelana, porque a saída de imigrantes venezuelanos vai ser iminente, como já aconteceu nos últimos anos, só que hoje vai ser uma migração mais planejada, porque nós que somos parentes e estamos fora, vamos abrir as portas das nossas casas para receber os nossos familiares. Então, a Colômbia hoje tem 3 milhões. Quantos milhões a Colômbia vai receber? O Brasil já ultrapassou de 600 mil habitantes, mas por aqui já passaram quase 1 milhão de venezuelanos. Então, tem esses dois cenários que eu vejo vital que os países façam essa demonstração, porque ele tem os tanques e nós temos as ratas.